Meus amigos, tem um ditado que fala tudo que é bom dura pouco, né? Às vezes no futebol tem muita coisa boa que dura bastante, outras duram o suficiente para mostrar a que vieram. Talvez o Hazard seja uma delas. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de Eden Hazard, que parou aos 32 anos. Para os padrões atuais, o Hazard parou muito cedo. E para um cara que saiu do Chelsea para o Real Madrid, candidato a melhor do mundo, ver essa derrocada é muito triste, né? É muito impactante, porque a ida para o Real Madrid acabou sendo o começo do fim, por N razões, incluindo e principalmente as questões físicas. E quando eu falo que hoje é muito cedo, a gente está falando de um modelo hoje de futebol que, por várias razões, alimentação, nutrição, recuperação de lesão, prevenção de lesão, tratamento, treinamento, projeções, raio-x que todo mundo faz do jogador, escaneia ele de cabo a rabo para entender genética, comportamento mecânico, dinâmico. Os caras hoje vão até 39, 38. Tem gente hoje que facilmente joga passando dos 40. Então, você ter um cara parando com 32 é como se a gente tivesse andado para trás, né? Como se o Hazard fosse um jogador dos anos 80, dos anos 90. E naquela época, parar cedo era parar aos 27, aos 28. A gente teve alguns casos de jogadores que pararam precocemente. Acho que da minha geração, o caso mais conhecido é o do Van Basten, que parou antes dos 30, que foi melhor do mundo, um dos grandes atacantes da sua geração, um absurdo de jogador, que fez a fama no Milan e que parou muito cedo por problemas nos tornozelos e tal. O Hazard são questões musculares. E é uma pena que a gente tenha um cara, repito, que saiu para o Real Madrid, candidato a melhor do mundo. O que ele faz em 2018 por Chelsea e seleção belga era para a gente olhar e falar: temos aí um top 3, um candidato, inclusive, à bola de ouro, a The Best, enfim. Acabou que não aconteceu, mas o Hazard foi um cara de fácil mudança de direção, um contra um absurdo, uma explosão fantástica, era muito bom de cair do lado para dentro e flutuar por dentro, inclusive, né, olhando, achando o passe. Um jogador muito completo do meio para frente e que, de fato, teve um momento na carreira, e eu acho que os 7 anos de Chelsea assim, foram de uma constância gigante. E no final, um cara que termina a carreira com 623 jogos, 167 gols, 118 assistências, participando da melhor seleção belga de todos os tempos, e aqui é um histórico por clube, né? Champions League, uma vez, mas sem ter nenhuma relevância ali para o Real Madrid. Premier League duas vezes campeão de La Liga, Ligue 1, Mundial de Clubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA, FA Cup, Copa do Rei, Copa da França, Copa da Liga, Supercopa da Espanha e, repito, as campanhas históricas que fez com a Bélgica, o que ajuda a inflar aqueles números ali. Craque, diferente, raro, mas que perdeu para o próprio corpo, né? E claramente a carreira acabou precocemente porque o Hazard cansou, né? Ele cansou de tentar estar saudável. E aí é muito impactante o número. Em 7 anos de Chelsea, o Hazard teve ausente em 20 jogos, pouquíssimas lesões. No Real Madrid, esse número aumentou em 5 vezes, praticamente. O Hazard ficou fora de quase 100 jogos. Foram muitas lesões, 16 ao longo de todo esse período. E um cara que não conseguiu jogar, nunca conseguiu ser titular, nunca conseguiu ser útil ao Real Madrid. Foi sombra de um jogador que um dia assombrou o mundo ou de fato mostrou que podia ser um dos melhores do planeta. E eu estava lembrando uma matéria que era, eu estava na dúvida se era entre 20 e 21, mas o médico da Bélgica falou isso em 20 e voltou a falar isso em 21, sobre o estresse que o Hazard estava passando, a pressão de gerar resultado, o quanto ele custou estar nos holofotes do Real Madrid. Ali era uma transição muito delicada, né? Pós-Cristiano Ronaldo e tal, ele usando a camisa que foi do Cristiano, que já foi do Raul, que é uma camisa lendária dentro do Real, e o quanto esse estresse estava indo para os músculos, e o quanto o Hazard não conseguia jogar, ele estava absolutamente travado, passou a ganhar peso mais facilmente. Quanto mais peso ele ganhava, menos mobilidade ele tinha, quanto menos mobilidade ele tinha, mais lesões musculares
ele tinha o que aumentava o estresse, que fazia o ciclo todo se repetir. Então, o Hazard, a esmagadora maioria das lesões que teve no Real foi lesão muscular, e lesões, segundo o médico da Bélgica, muitas delas causadas por estresse. Eu lembro sempre e falo do Raniel, que quando ainda era garoto no Cruzeiro, jogando a final da Copa do Brasil. Era a primeira decisão da carreira do Raniel. O Raniel, ele estourou os 2 músculos, um de cada perna. Um negócio que é raríssimo, assim. Ele teve lesão muscular na perna direita e na perna esquerda ao mesmo tempo, no mesmo jogo, com, sei lá, acho que, se eu não me engano, 30 minutos no primeiro tempo, até menos. Lesão raríssima. E que foi, à época, ventilado a situação do estresse, do quanto você estava sob pressão e o quanto o seu corpo todo travado e rígido aumentava a quantidade ou a propensão a uma lesão muscular. E o Hazard claramente passou por uma situação absolutamente desconfortável dentro do Real, que quanto mais ele ia ficando de fora, mais estresse ele tinha e menos ele conseguia ficar em forma. E isso era uma pressão. Ele se sentia minimamente amparado ou confortável quando estava na seleção belga, onde ele conseguiu aqui e ali render alguma coisa ainda, mas a conta-gotas, no geral, a carreira do Hazard nos últimos 4 anos, ela inexistiu. Inexistiu. E o Hazard cansou. Ele cansou. E o vídeo aqui, a ideia é mostrar muito como pode ser um moedor o alto nível para alguns jogadores, o quanto é desgastante e o quanto nem todo mundo consegue dar essa resposta. E não tem problema. O Hazard reconheceu e entendeu que chega. Ele podia ficar, eu falei isso até lá na TNT, ficar enganando aí. O Hazard tinha grife para conseguir arrumar uns contratinhos em mercados menores, em mercados alternativos e tal, mas a pergunta é para quê? Para que passar por tudo isso, por todo esse estresse, por toda essa cobrança, por todo esse risco de novas lesões, né, de mais pressão? E por quê, né? E ele fala, agora eu vou curtir os meus, vou aproveitar o que o futebol me deu e tal. Um cara que foi super vencedor, repito, esteve entre os melhores do mundo quando esteve saudável e bem, e o Hazard do Chelsea era isso, ele era um candidato claro a melhor do mundo, e quando deu o salto para o Real, a gente imaginou, agora vai, né? Porque a prateleira é outro, o holofote é outro, o nível de disputa ali é outra, né? O tamanho do clube e tal, mas não aconteceu. E claro, assim, não é culpa do Real Madrid, você tem um contexto de pressão e de cobrança que acabou destruindo fisicamente o Eden Hazard. E é uma pena, né? Diferentemente de outros jogadores, eu citei aqui o Van Basten. O Van Basten teve lesão óssea, né? Teve lesão de outros. O Ronaldo teve lesão de pancada e a carreira dele foi picotada por questões do joelho e tal. Outros jogadores. O caso do Hazard, a musculatura do Hazard sentiu o peso da pressão e do estresse e não aguentou. E repetidamente o Hazard não estava conseguindo jogar. E desistiu. Mas assim, de novo, ele podia estar enganando, podia seguir enganando aí, mas preferiu ser honesto com ele e com os outros clubes e falar, cara, não tem a menor condição, não dá mais para mim, assim, tô cansado, e não tem problema, cara. O cara fez tudo o que tinha que fazer, entendeu que era aquilo e que se você não fizer as coisas com propósito, não faz sentido fazer. Então, assim, que o Hazard curta a aposentadoria dele aí, e fica a memória do jogador absolutamente fora da caixa, né?